Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje teremos a grata alegria de recebermos Leandro Soares, coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira, amigo nosso de muitos anos, que sempre nos prestigia. Todas as vezes que o chamamos, vem à nossa casa com a maior alegria, com o maior carinho e disposição, trazendo temas que ficam palpitando na nossa intimidade. Hoje, o tema que ele vai explanar será sobre por que fora da caridade não há salvação. Faremos uma prece e, de imediato, convidaremos um amigo querido para que possa tomar a tribuna e fazer a sua reflexão da noite de hoje. Amado Senhor, na simplicidade e acolhimento desta casa espírita, rogamos pela assistência dos bons espíritos, para que dê inspiração e roteiro ao nosso orador da noite de hoje, e também nos auxilie na realização das atividades espirituais logo após a palestra, para que tenhamos uma noite agraciada, em que possamos também colaborar pelo bem comum com as nossas atividades mediúnicas, com a nossa tarefa do bem. Abençoa todos, Senhor. Contamos também com a presença de todos aqueles que remotamente estarão interligados conosco na noite de hoje. Graças a Deus. Chamo aqui ao púlpito o nosso querido irmão. Boa noite a todos e a todas. Bom dia e boa tarde para aqueles que forem assistir posteriormente, né, que está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de registrar a minha alegria de aqui estar novamente. Eu tenho um grande prazer de realmente vir a essa casa. É com muito carinho mesmo, como registrou o meu querido irmão e amigo Arnaldo, que eu venho, porque eu afirmo que a ambiência espiritual aqui é muito agradável, né? Todas as vezes que eu entro aqui, eu beiro a emoção, porque eu afirmo que essa casa está muito bem, né, visitada, muito bem assistida, muito magnetizada. Então é com muita alegria que eu venho e, portanto, mais uma vez registro que sempre que eu puder estarei à disposição realmente, meu irmão. Bom, o tema de hoje, na realidade, traz à tona um dos slogans, vamos colocar assim, que todos aqueles que já tiveram algum contato com a doutrina espírita certamente conhecem. Fora da caridade não há salvação. Mas a questão que eu lanço aqui, por que fora da caridade não há salvação, eu afirmo que surgiu, não há tanto tempo assim, mas foi ao longo dos anos, estudando, refletindo, vivenciando a doutrina, e, em certa feita, algumas coisas começaram a se encaixar. E, de certa forma, essa resposta veio à tona, antes ainda de eu buscá-la propriamente, aí sim eu procurei me aprofundar um pouco, né, por iniciativa, mas eu diria que alguns elementos vieram à tona pela vivência e pelo estudo da doutrina. E eu gostaria, então, de compartilhar essas reflexões, que, em verdade, eu devo a muitos espíritos amigos, né, que nos brindam e nos brindaram ao longo de décadas, né, com obras magníficas que trazem essas ideias que agora eu estou procurando reunir, né? Então, assim, para início de conversa, nós precisamos naturalmente, para responder por que fora da caridade não há salvação, entender tanto o que é caridade como o que é salvação, afinal de contas. E vale a pena mesmo um aprofundamento sobre essas duas palavras,
porque eu afirmo que muitas vezes, né, no senso comum nós encontramos definições muito simplórias ou até mesmo equivocadas. E por isso, a caridade, particularmente, nós vamos iniciar com ela, com a reflexão etimológica e conceitual, para entender que ela vai muito além do que muitos precipitadamente acreditam. Quando se fala em caridade, é normal nós atrelarmos imediatamente a doação de um bem material para alguém que necessite daquele bem, mais do que nós que estamos a doar. Mas, em verdade, a caridade, conforme a doutrina espírita e outras também já tiveram a oportunidade de demonstrar, vai bastante além disso. E, portanto, para compreendermos, vale a pena sempre o recurso à etimologia da palavra, né? Recorrendo aqui ao latim carita e ao grego caris, não sei pronunciar com precisão grego, mas enfim. E também atrelada a um outro grego, que aí a definição é ágape, e na doutrina espírita nós temos alguns definindo o amor ágape, por exemplo, como o nível mais profundo do amor, né, onde nós chegamos efetivamente na essência do amor. Então, observem que essa palavra, caridade, em sua origem etimológica, se vincula ao amor ágape, que seria a expressão essencial e mais profunda do amor. E por isso o significado etimológico, inclusive, é amor sem lacunas e incondicional. Eu diria que na nossa realidade, o que mais vai se aproximar do amor ágape vai ser um amor maternal. Em segundo lugar, eu colocaria o paternal, em alguns casos, os dois se equiparando. Infelizmente, não sempre, mas é um dos que mais, os dois, eu me refiro, seriam os que mais se aproximariam do amor ágape. Só que eu afirmo que, regra geral, mesmo quando pensamos no amor materno e no amor paterno em nosso mundo, pela qualidade do ponto de vista vibratório e moral do que prevalece entre nós, ainda também não atingiu a plenitude do ponto de vista da incondicionalidade. Então, até mesmo no amor maternal e no amor paternal em nosso mundo, nós vamos encontrar traços ainda do egoísmo também. Isso talvez fique mais claro à medida que conversarmos. Mas esse amor, então, é essencial, o amor mais profundo, que se atrela, então, à palavra caridade, seria também uma tradução do amor de Deus ou do amor divino. Então, aqui, aí sim, não só à luz da doutrina espírita, mas também de outras doutrinas filosóficas e religiosas, nós vamos encontrar a essência do que seria a caridade, amor divino. Qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo, é uma outra definição que pode ser encontrada também. Então, observe, a caridade significa doar algo a alguém que necessite? Etimologicamente falando, não, definitivamente não. Na realidade, a doação de algo é apenas uma das consequências desse amor, que aí sim representa a caridade. Então, qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. E vamos explorar isso também durante a fala. Kardec, oportunamente, tratou dessa questão, para quem teve a oportunidade já de ler, se eu não me engano, capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, da questão de uma forma um tanto mais aprofundada, e lá ele aprendeu, enquanto codificava, que seria possível, então, distinguir a qualidade moral da qualidade material. A qualidade material, então, seria essa que nos referimos, que muitos acreditam se bastar a caridade, que é a doação de algo a alguém que necessite. Quando, na realidade, a caridade moral, essa sim, seria a essência da caridade enquanto amor profundo, amor divino. E, como consequência, pode chegar à caridade material. E se nós observarmos ao nosso redor, mesmo a caridade material ainda é precária quando nós observamos o mundo como um todo. Ainda é precária.
Mais precária ainda é a caridade moral, que é, então, a essência da caridade. Mas Kardec, para se aprofundar, como eu coloquei, questionou diretamente qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e por que ele traz Jesus à tona. Também na codificação, o próprio Kardec aprendeu que Jesus pode ser tomado como modelo e guia. Vale observar aqui que não há proselitismo, não há intenção de direcionar as pessoas para essa ou para aquela doutrina religiosa. E isso também está atrelado a esse slogan, vamos colocar, fora da caridade não há salvação. Um dos motivos dele ter aparecido era para destacar: não afirmarei que fora do espiritismo não há salvação. Fora do amor profundo não há salvação. Aí sim. Isso ele buscou afirmar. Então, foi um dos motivos de aparecer essa frase. Mas o que vamos explorar hoje vai um pouco além disso, que aí eu afirmo que são as reflexões que foram suscitadas graças a esses bons espíritos. Mas ainda, então, na definição da caridade, como a entendia Jesus? Essa foi a questão de Kardec, e a resposta que ele recebeu foi: caridade é benevolência para com todos, indistintamente. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí vale a reflexão: somos realmente caridosos já? Às vezes nós vamos nos deparar com alguém que está se esforçando, com a melhor das intenções, inclusive, e merece o estímulo de seguir adiante com isso, na doação e no empenho para reunir bens materiais para aqueles que necessitam mais do que ele. E isso é louvável e deve ser estimulado. Mas em algumas situações, quando nós vamos nos aprofundar no cotidiano dessa pessoa, nós vamos perceber que ele está fazendo muito esforço nesse sentido e caminhando muito bem, ajudando, aliviando um pouco as necessidades de muitos irmãos, mas quando ele se dirige para casa, para o trabalho, quando ele interage com pessoas nas suas relações sociais, socioprofissionais, ele não está sendo caridoso muitas vezes. Ele ou ela, ele não está agindo de maneira benevolente na maior parte do tempo. Ele não está sendo indulgente, às vezes, muito pelo contrário, está sendo maledicente, inclusive, e ele tem imensa dificuldade de perdoar. Então, a caridade, no sentido verdadeiro da palavra, segundo o Livro dos Espíritos, vai nos trazer na questão 886, seria benevolência, indulgência e perdão. E eu boto aqui essa sigla, eu costumo sugerir em aulas, quando a gente aborda essa questão, o BIP, para fixar. Então, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, é o significado da palavra caridade à luz da doutrina espírita. Então, observem a abrangência e a conexão com esse amor divino, o amor profundo. Ser benevolente para com todos, não é só para com o cônjuge, para com o filho, para com o amigo, é com todos. É com aquele que nos fecha no trânsito, é com o chefe, que muitas vezes age de uma forma inadequada, sim, na maneira de se portar, com certa violência até às vezes. É para com um colega de trabalho, que por alguma razão nós não simpatizamos. Então, o objetivo é chegar à benevolência, e nós vamos definir aqui na sequência benevolência para com todos. Ela, por sua vez, nos leva à indulgência, a indulgência nos leva também à benevolência, porque quando nós somos indulgentes, nós vamos compreender as limitações do outro. Até porque nós vamos começar a perceber, quando nos esforçamos nesse sentido, que também merecemos indulgência, porque temos muitas limitações ainda. E ao ser indulgente, verdadeiramente indulgente, é quase que natural o perdão de certas falhas do nosso irmão. Então, só para que fique bem claro, a benevolência, então, seria toda disposição favorável para com o próximo. A disposição benévola de ânimo, contínua. E, portanto, o ser que é benévolo vai desejar sinceramente o bem dos outros e, portanto, será bondoso, afetuoso, fraterno e respeitoso. Ou seja, não há como dissimular. Se a pessoa não apresenta esses traços, ela ainda não atingiu a benevolência.
para aquele que vocês pensarem agora, que trouxerem à mente, que, regra geral, é bondoso, afetuoso, fraterno, respeitoso e, obviamente, sem dissimulações ou segundas intenções, esse está sendo verdadeiramente um ser benévolo. Quanto à indulgência, capacidade de ser tolerante com imperfeições dos outros. E ai de nós, se não nos empenharmos para sermos indulgentes, porque eu tenho uma má notícia para todos, e inclusive para mim, estou olhando para uma câmera e me vendo aqui. Nós somos extremamente imperfeitos ainda. Temos muitas e muitas falhas. Nós falhamos para com o outro e, portanto, para conosco mesmos, né? Nós falhamos demais ainda. E o pior, cometemos falhas sem nos dar conta que estamos errando ainda. Isso ainda é muito recorrente justamente porque não temos ainda um autoconhecimento tão profundo que nos permita perceber todos os nossos traços que não são favoráveis e que não deveriam se manifestar. Então, a indulgência é um esforço que começa olhando para dentro. É um esforço que tem que começar olhando para si mesmo. Quais são os aspectos que em mim merecem aperfeiçoamento? E a gente percebe que muitos psicólogos ou várias abordagens da psicologia estão corretas quando afirmam que é comum nós projetarmos no outro o que em verdade está em nós. Então, nós nos incomodamos muitas vezes com alguma falha do outro, é uma falha, tudo bem, mas justamente porque ela também está em nós. E é como se nós quiséssemos, por um mecanismo de defesa, não ser lembrados de que aquela falha está em nós. Então, ao ver o outro evidenciando ela, é como se estivéssemos a ser recordados de que precisamos trabalhar aquilo em nós também. E observem, isso é muito anterior, inclusive, à ciência da psicologia, porque no budismo, por exemplo, nós já encontrávamos essa assertiva há muito tempo atrás. Avançando, ser indulgente é se colocar no lugar do outro para procurar, então, compreender os seus deslizes, ou seja, ser empático. O que a verdade é que não é fácil, é difícil, e por isso essa dica. Olhemos para nós, identifiquemos as nossas limitações, os nossos erros, que fica muito mais fácil ser indulgente para com o próximo. Até porque nós precisaremos ser indulgentes conosco, porque sabemos que somos imperfeitos, precisamos nos aperfeiçoar e não nos acomodar naturalmente, mas a indulgência tem que começar em favor de nós mesmos. E o ser indulgente, então, vai agir de forma predominante nos seus relacionamentos de uma forma ampla, com empatia, solidariedade e misericórdia. Então, eis aí o significado da indulgência. Então, falamos da benevolência, da indulgência, e o terceiro elemento da definição da palavra caridade seria o perdão. Aqui eu trago uma definição que eu julgo bem adequada, que podemos encontrar em dicionários, inclusive, e na psicologia também. Processo intencional e voluntário pelo qual a parte prejudicada passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação ao ofensor, deixando de lado as emoções negativas, como a que gera o desejo de vingança. Então, é um processo que tem que ser realmente desejado por aquele que pretende chegar ao perdão e que vai desencadear uma mudança de sentimentos e, por consequência, de atitudes em relação àquele que o ofendeu. E aí sim as emoções vão poder ser deixadas de lado. Eu sempre afirmo que perdão é um processo, como muito bem está colocado aqui. Não é um passe de mágica, de fato. E isso também precisa ser respeitado. Nem sempre estaremos aptos imediatamente a perdoar. Mas nós temos que ter consciência que o perdão é um remédio extremamente necessário, em primeiro lugar, para aquele que precisa perdoar o outro. Quem mais se beneficia é quem perdoa, no final das contas. Então, nos compete enfrentar esse processo e respeitando as nossas limitações, mas nos empenhando para chegar lá, realmente chegar ao perdão. Mas para isso, a indulgência, por isso que eu falei, uma coisa vai levando a outra. Ser benévolo nos leva a ser indulgentes, indulgentes nos leva a perdoar, porque sendo indulgentes nós percebemos que também nós erramos, que também nós ferimos em algum momento e que também merecemos
ser perdoados. E, portanto, por que não perdoar? Então, é um processo. É um equívoco acreditar também que a pessoa esteja sendo meramente teimosa ao afirmar não estou em condições de perdoar. É um processo, é gradativo, mas o importante é ter realmente a persistência para chegar lá. E olhem só essa afirmativa que aparece em Emmanuel. O perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. E aí uma afirmativa que é uma dedução dessa outra do Emmanuel é que o perdão se constitui dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Então, o perdão traz tantos benefícios para quem perdoa que, se soubéssemos, nós nos empenharíamos muito mais nesse sentido. Então, observem, ao sentir o ressentimento, ao sentir a raiva, nós estamos, na realidade, vibrando, né, e emanando certas ondas que vão nos colocar em certa posição nada agradável do ponto de vista espiritual. Então, nós vamos fazer até convites, ainda que não calculados, para algumas companhias que também estão muito ressentidas, que também sentem ódio, muitas vezes, por alguém, e que vão potencializar, inclusive, esse sentimento. E a vibração continuada no ressentimento, isso até a nossa ciência já comprova, a psicologia, a medicina, pela psicossomática, inclusive, vai mostrar que isso pode gerar adoecimento, porque vai gerar um desequilíbrio orgânico, psíquico. Lembrando que a psique e o físico se interligam. Essa é uma sustentação de Jung, numa obra chamada A Natureza da Psique. É difícil delimitar aonde termina o físico e aonde inicia o psíquico. Talvez sejam uma e única mesma coisa, né, do ponto de vista de interligação. E à luz da doutrina espírita, nós vamos compreender bem essa assertiva quando a gente lembra que o perispírito, ou o nosso corpo sutil, é vinculado ao corpo físico molécula a molécula. E o perispírito é o corpo das emoções. Vibre em emoções mais densas e, inevitavelmente, o seu corpo físico estará sendo diretamente afetado por isso. Então, observem que a profilaxia do perdão é extremamente necessária para a saúde física e mental, né? Avançando, vamos para o que é, então, salvação. Essa é menos óbvia do que a caridade, porque para alguns a caridade, o que nós colocamos aqui, talvez, bom, já tinha tido acesso à codificação espírita e visto essas definições, conhecia, mas salvação nem sempre a gente se dá conta. A gente vai para uma leitura muito imediata do senso comum. Vamos, então, à etimologia da palavra. Salvare, primeiro, de uma forma muito direta, é tornar seguro, vem do latim, né, salvare, e salvo, sem ferimento, seguro, sadio, relacionado a salos, boa saúde. Até aí, a coisa parece, não, está bem conectada com o que eu visualizo quando eu penso em salvar, apesar de começar a trazer essa história de estar sadio. Quando eu me salvo, eu me torno sadio. Eu promovo boa saúde. Mas quando nós vamos lá para o grego, e vale lembrar que os evangelhos estão escritos predominantemente nos seus originais em grego, nós vamos começar a encontrar ideias como cura, redenção, resgate, e as coisas vão se conectando até chegar numa fonte indo-europeia, mas oriunda diretamente do grego, e isso é bem antigo, que nos leva à tradução de inteiro. Então, salvar-se, ou ser salvo, ou salvação, tem vínculo direto com tornar-se inteiro. Alguém aqui já tinha feito essa conexão? Salvação, tornar-se inteiro? Então a coisa começa a ficar muito curiosa, porque se eu não for caridoso no sentido profundo da palavra, se eu não for benévolo, indulgente e perdoar verdadeiramente, eu não me tornarei inteiro. Mas o que é, então, o tornar inteiro?
Antes de responder, olhem outras acepções que também vêm da etimologia. Libertar, alcançar a plenitude, transpor e vencer. E aí vem as questões. Transpor a quê? Então, salvação tem relação com transpor algo. Transpor a quê? Vencer a quê ou a quem? Libertar-se de quê? E a que mais gera curiosidade, tornar-se inteiro. E aí vamos, então, começar respondendo para conseguir compreender essas conexões, o que nós somos. Né? Aproveitei aqui para pegar só uma imagem mesmo de um filme documentário, já de alguns anos, né, chamado Quem Somos Nós, na tradução. No inglês, na realidade, a expressão era outra, mas que representa, né? Interessante, não é espírita, né? Ele traz uma mescla de ciências, eu diria, inclusive a física quântica, mas o foco aqui é só ilustrar quem somos nós, o que somos. À luz da doutrina espírita, quem saberia imediatamente essa resposta? O que nós somos? Espíritos, com E maiúsculo. E essa distinção é importantíssima, sutil e importantíssima. Em O Livro dos Espíritos aparece espírito com E maiúsculo, até que de repente aparece o espírito com E maiúsculo. Há uma distinção, então, do trânsito do princípio inteligente, como é chamado na doutrina espírita, entre reinos anteriores ao reino humano: mineral, vegetal, animal, espírito com E minúsculo ou princípio inteligente, quando chega então a individualização desse princípio inteligente, se tornando um espírito com E maiúsculo, o momento então que entra no reino hominal, no reino humano. Nós já estamos nesse estágio, então somos espíritos com E maiúsculo. Mas o que são espíritos à luz da doutrina espírita? Os seres inteligentes da criação, fazendo uma distinção daqueles que ainda, apesar de terem, sim, a razão, de certa forma, ou a inteligência, em algum grau, ela é bastante incipiente. E, inclusive, não haveria ainda o livre-arbítrio também nesse grau, princípio inteligente, em reinos anteriores. Mas são seres sencientes de qualquer forma, mas quando se chega ao reino nominal, as coisas mudam significativamente. Razão e livre-arbítrio. Seres inteligentes da criação, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos. Agora vem uma afirmativa que vale a pena ser trazida à tona, que nós vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, de que nós, enquanto espíritos e seres inteligentes da criação, fomos todos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas aí vem uma outra questão. Que é Deus? Observem que, como Kardec muito acertadamente fez, eu não estou falando quem, e sim que é Deus. E a pergunta nos leva à resposta de que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a perfeição no seu mais elevado grau, na verdade, acima dele, infinita, em todos os atributos possíveis, como a justiça, como a bondade, mas eu também trago uma afirmativa que eu resgato das Escrituras. João, em capítulo 4, versículo 8, afirma: Deus é amor. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é amor, o que nós somos em essência? Então aí vem uma dedução. Bom, isso nos leva à conclusão de que temos essencialmente esse mesmo amor. O que é caridade mesmo? Amor divino é uma das possíveis traduções, né, à luz da etimologia, inclusive. Então, nós fomos todos criados à imagem e à semelhança de Deus. Só que aí vem uma outra questão, para embaralhar um pouquinho. Se fomos todos criados à imagem e à semelhança de Deus, que é amor, por que não expressamos desde sempre o amor em plenitude? Alguém aqui expressa o amor em plenitude? Alguém acredita expressar? Sejamos todos sinceros. Eu tenho convicção que eu estou longe, muito longe disso, infelizmente ainda. Não expressamos. Mas espera aí, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que não expressamos? A doutrina espírita responde também.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, à sua essência, ao amor que nós somos, pelo conhecimento da verdade, para então aproximá-los de si, para chegar à união com o Criador. Aliás, Herculano Pires assevera em uma das obras dele que o objetivo supremo, essa é a expressão, o objetivo supremo da doutrina espírita é nos levar a essa união com o Criador. Paulo, o apóstolo, também traz isso em outras palavras. E a doutrina espírita deixa claro que o objetivo dela não é o proselitismo, não é converter ninguém para a doutrina espírita. Por isso que fora da caridade e não do espiritismo não há salvação também. O objetivo dela é transformar a humanidade moralmente. Transformação moral da humanidade é o objetivo da doutrina espírita. Logo, essa transformação vai nos levando a expressar o que, em verdade, nós já somos em essência. Mas como fomos criados simples e ignorantes, nós precisamos avançar até um estágio muito além daquele do momento da criação. E aqui eu vou trazer, então, para que a gente compreenda a didática da doutrina espírita para classificar essa questão, a escala espírita. Os espíritas os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Eis uma questão em O Livro dos Espíritos, 96. E a resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, nós vamos ver agora na sequência que existem 3 ordens que didaticamente foram classificadas, não é nada, Kardec é muito preciso nisso. Nada é absoluto, porque os espíritos mesmos afirmavam: as palavras pouco nos importam. O que importa realmente é o efeito moral que vai decorrer dessas palavras. É basicamente isso, já que o objetivo da doutrina é transformar moralmente. Então, 3 ordens muito inteligentemente classificadas, e podemos distribuir por essas 3 ordens 10 classes. Mas vamos nos bastar aqui a essas 3 ordens. Na primeira, teremos os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Espera aí, puro. Se ele é puro, ele chegou à essência, ele expressa a essência dele. E, portanto, esse espírito já expressa o amor ágape, o amor em plenitude. Então, ele atingiu a potência máxima do que nós estamos definindo de caridade. Já no nível intermediário, segunda ordem, nós temos os espíritos superiores. São os que chegaram ao meio da escala. E o desejo do bem é sua preocupação. Será que em nosso mundo prevalecem os espíritos de segunda ordem? Encarnados, particularmente? Exatamente, não. Na realidade, a terceira ordem está em peso. E eu tenho a má notícia de que, basicamente, todos nós representamos algumas das classes dessa terceira ordem, regra geral. São poucas exceções em nosso mundo ainda que estão claramente qualificados na segunda ordem. E na primeira, então. Mas falando da terceira, aonde, então, nós vamos encontrar espíritos em evolução. E a boa notícia, apesar de ter tido uma má notícia, tem a boa notícia. Perfectíveis e com uma lei pautada no amor, já que Deus é amor, que assegura que eles chegarão lá no primeiro grau, na primeira ordem. Então, a boa notícia é que todo mundo aqui vai virar anjo. Todo mundo. Acreditem. Pode demorar, e vai demorar, está demorando, do nosso ponto de vista do calendário terreno, sem dúvida. Mas todos alcançaremos, porque há uma lei que assegura isso. Nós vamos ser impulsionados pelo amor ou pela dor, que vai nos levar ao amor de qualquer maneira. Então, todos atingirão. Mas na terceira ordem, então, os espíritos imperfeitos, aonde nos enquadramos, vão se caracterizar ainda por uma prevalência da ignorância, do desejo do mal, e por várias paixões que nos retardam o progresso, lá para a primeira ordem.
O que mantém provisoriamente os espíritos distantes dessa sua inteireza, dessa pureza, ou que nos mantém na terceira ordem da escala espírita, que nos dificulta e retarda o alcance do estado de inteireza que expressa a essência que nós somos. Também nós vamos ter a caracterização, lá em O Livro dos Espíritos, que explica que, no caso dos espíritos imperfeitos, ainda prevalecem o orgulho e o egoísmo. Leia-se ignorância, portanto, e por isso ainda a propensão ao mal. Então, orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade, das quais derivam todos os males. Afirmativa que nós vamos encontrar na codificação, e que eu já fiz esse exercício em diversas ocasiões e não consegui ainda refutá-lo. De fato, e todos os males estão, pelo menos do que eu pude refletir, derivando ou do orgulho, ou do egoísmo, ou da mescla dos dois. Então, essa é a caracterização que vai prevalecer em nosso mundo. E os espíritos puros? Eles já se despojaram de todas as impurezas. Observem, impurezas da matéria. Kardec e os espíritos não estão demonizando a matéria de forma nenhuma, não é isso. Mas é a prevalência de algo que quando eu vou colocar um esqueminha, na realidade, para que a gente consiga visualizar, que nós precisamos como que descascar, por assim dizer, algumas camadas que são mais densas e por isso materiais, para então chegar na nossa essência. E aqui eu trago esse esqueminha que mostra que, por enquanto, nós estamos predominantemente na camada mais externa do nosso verdadeiro ser. Só que a nossa essência, que nós vamos começar agora a denominar de self, ou de si mesmo, ou de eu com E maiúsculo, e aí eu estou pensando na nomenclatura junguiana e de Joana de Ângeles, então até que cheguemos no self, a expressar o self em plenitude, nós temos um certo trabalho, um significativo trabalho de depuração. E essa depuração é exigida porque nós mesmos somos responsáveis por essa densidade emocional e mental que nos envolve. E ainda mais, todos somos irmãos, todos estamos ligados uns aos outros, e, portanto, enquanto tiver uma ferida no outro que eu provoquei, nós estamos vinculados e eu não consigo sair de determinada camada ou de certa classe ou de certo grau vibratório enquanto eu não me ajustar com ele. Enquanto as leis maiores não me ajudarem nesse processo, porque temos leis nos ajudando, felizmente. Não é por acaso que há aquela afirmativa, aquela recomendação de que devemos nos reconciliar enquanto estamos a caminho com aquele a quem ferimos. Então, esse também é um passo fundamental. Para além dele, nós temos inúmeros conflitos que são somente nossos, questões que nós mesmos, pelo cultivo de certas emoções densas e pensamentos densos, vinculamos ao nosso próprio ser. E assim nós estamos densificando camadas e mais camadas e dificultando chegar à nossa essência. Mas olhem só que curioso. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E Jung, né, que tinha um alcance gigantesco, né, dessas questões, obviamente ele se dedicou muito ao estudo das religiões de forma ampla, orientais, ocidentais, a doutrinas filosóficas diversas, e refletiu muito sobre o espírito, no sentido mais profundo do termo. Ele chegou a conclusões e a vivências íntimas que o levaram, inclusive, a uma afirmativa como essa, tão precisa, e que vai ao encontro de grandes pensadores, espíritos superiores, que hoje nos oferecem obras-primas como Joana de Ângeles. Então, ao olhar para fora, nós estamos ainda presos naquela superfície e até alimentando a crosta mais externa. Só que quando começamos a olhar para dentro,
a gente começa a buscar certos valores e começamos a perseguir algo além. E aí, olhem só o que a Joana de Ângeles, em uma obra que eu recomendo bastante, chamada O Ser Consciente, vai asseverar. A conquista do self, com todos os seus atributos e possibilidades, constitui a meta primordial da existência terrena, em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual. Meta primordial da existência humana, a conquista do nosso eu mais profundo, a possibilidade de expressar a nossa essência, a possibilidade de nos tornar nós mesmos no sentido junguiano da palavra, o si mesmo, ou angeliano da palavra. Eu costumo brincar que ou Jung era angeliano ou Joana de Ângeles é junguiano. Eu acho mais provável que a primeira hipótese seja correta. E Jung devia ser um angeliano, mesmo que não soubesse. Devia ter ali uma boa influência e estava ali muito conectados. Um grande pensador que nos brindou com reflexões no campo da ciência, infelizmente reconhecidas mesmo, que é algumas vezes marginalizada, mas reconhecida como ciência, porque ele foi muito criterioso. Então, observem, a conquista do que está dentro é o que realmente vai nos despertar, é o que vai nos trazer um nível de consciência que compete a todos nós atingir. Não atingimos ainda o nível de consciência expandido e profundo que haveremos de atingir, todos, sem nenhuma exceção. Nós estamos ainda lá na superfície, mas vamos chegar a esse nível de consciência profundo. E por isso, ainda dentro dessa questão da meta primordial da existência humana, Joana, também o Ser Consciente, afirma que a emersão do si mesmo, ou do self, predominando no indivíduo, é característica de cristificação, de libertação do Deus interno e de plenitude. Então, peraí, se eu me tornar inteiro, se eu me tornar eu mesmo, o que eu verdadeiramente sou, mas ainda não consegui atingir em plenitude, eu estarei me cristificando. O que ela quis dizer com isso? Aí eu vou recorrer ao nosso amigo Jung novamente, quando afirma que o Cristo está simbolizado no self. Na realidade, o Cristo é o arquétipo self, no final das contas. Olhem só o que ele afirma, em uma obra chamada Aion, Estudo sobre o Simbolismo do Si Mesmo, ou a pronúncia é Aion, não tenho certeza. Ele, o Cristo, está dentro de nós e nós estamos nele. Do mesmo modo que o Cristo, o seu reino também está dentro de nós. Espera o Cristo está dentro de nós. Cristo, então, elucida o arquétipo do si mesmo, logo aquele self que todos nós possuímos, o nosso eu profundo, que ainda está bastante abafado pelo nosso eu superficial, e agora eu vou distinguir aqui o ego, ou a personalidade, do self, ou a individualidade. Então, o nosso ego, observem, ego, egoísmo, o nosso culto ao ego, o nosso egoísmo, abafa a possibilidade, por enquanto, de expressarmos o que nós verdadeiramente somos. E o que nós somos, olhem só o que Jung está afirmando, e que Joana também afirmou, por exemplo, nesse momento dessa afirmativa anterior. O Cristo interior. Então, a boa notícia é que seguir os passos do Cristo, na realidade, não é olhando para fora, não, é olhando para dentro. Nós vamos atingir a consciência crística um dia. E nós vamos, então, expressar como Jesus expressou o Cristo interior. Essa é a mensagem que ele buscava, sem dúvida, expressar quando ele falava em salvação. Você precisa se tornar si mesmo, tornar-se inteiro. Então, o Cristo vai representar uma totalidade de natureza divina ou celeste, um homem transfigurado, um filho de Deus. Lembrem das expressões que aparecem no Novo Testamento. Filho do homem, filho de Deus. Orígenes, quem já ouviu falar em Orígenes? É um dos pais da igreja, como é chamado, né? Um dos primeiros padres, que, diga-se de passagem, era reencarnacionista. Mas Orígenes é muito mais minucioso, segundo Jung.
Cristo é a verdadeira imago Dei, imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado o nosso homem interior. E é por isso que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui eu faço uma correção. Jesus estava expressando quem? O Cristo interior. E, portanto, era o Cristo que estava a afirmar: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Já que, olha só, voltando àquela afirmativa de Orígenes, o Cristo é a verdadeira imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado o nosso homem interior. E nesse sentido é que o nosso Cristo interior, ou self, é que vai nos levar à união com Deus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, ao seu ego, à sua personalidade, não no sentido de massacrá-lo. Na realidade, nós temos que amá-lo também. É um componente do ser humano extremamente importante para as nossas vivências reencarnatórias. Mas nós não podemos deixar que o ego prevaleça, nós não podemos permitir um culto ao ego que é tão comum, ou o egoísmo. Nós temos que buscar a expressão de algo muito mais profundo, que é o Cristo interior, ou o self. E aí ele continua: porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, ou seja, olhando para fora e buscando sempre fora, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Olhem só, a si mesmo, está lá no grego, inclusive. Ou seja, o self ou a individualidade. O que conduz, então, os espíritos à sua inteireza e pureza? Ou nos conduz à primeira ordem da escala espírita, espíritos puros, espíritos íntegros, inteiros, sem mais camadas, sem mais densidades egóicas. Aí vem a Joana de Ângeles em O Homem Integral afirmar que a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana. Ou seja, fora do amor ágape ou da caridade, não há como se tornar inteiro. É isso que a Joana está afirmando agora também. E ainda vem Emmanuel, o Consolador, na questão 219, perguntando, nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Talvez alguns pensassem: Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Olha a resposta. Numerosos filósofos compreenderam as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Então, assim, se você conseguir seguir a essência do que aparece ali em o Novo Testamento, compreender no seu sentido profundo e psicológico, inclusive, você poderia dispensar todo o restante. Todo o restante. Aliás, eu sou fã dessa reflexão, dessa sustentação do Mahatma Gandhi quando afirma que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, mas restasse o Sermão do Monte, o sermão, só o sermão, não precisa nem ser o Novo Testamento inteiro, nada estaria perdido, porque ele teve essa conexão com o eu mais profundo dele e ele compreendeu que ali havia a síntese da expressão que compete a todos nós trazer para o mundo. E, por consequência, chegar àquele nível em que não seremos mais nós, mas o Cristo que vai se expressar por nós. O Cristo interior, o self. Então, fora da caridade não há salvação, ou fora do amor ágape, no seu sentido mais profundo, fora da benevolência, da indulgência, do perdão sinceros, nós não temos como atingir esses níveis mais profundos do ser e nos tornar íntegros, puros, atingir realmente a consciência crística. É isso que estão grandes espíritos que já assimilaram, que já vivenciaram, que já expressam, ainda que não na totalidade, porque alguns deles afirmam: estou ainda realmente nessa caminhada, não sou espírito puro, mas já são de segunda ordem pelo menos, e tem muito a compartilhar com nós da terceira ordem.
Então, eles já expressam o Cristo. E aí eu trago, então, a síntese da lei do amor, que está ali, que está no Evangelho para finalizar. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. E, dentro dessa mesma reflexão, olhem só o que Joana de Ângeles traz para que a gente feche e faça um exercício pessoal. Ela afirma que é possível fazer uma pequena inversão para o nosso nível atual. Será que nós conseguimos amar a Deus em plenitude? E logo na sequência ao próximo, como a nós mesmos, ela faz uma inversão metodológica, como ela chama. Olhem só, inverteremos a ordem apresentada para a nova análise. Amar a si mesmo é o primeiro passo. A fim de amar ao próximo, segundo passo. E somente então, por consequência, amar a Deus. Então, para que a gente feche a reflexão e procure refletir e exercitar isso, se esforcem para reconhecer, para olhar para dentro e reconhecer as limitações que possuem, mas também as qualidades que já possuem, as virtudes que já desenvolveram. Potencialize essas virtudes e atuem para, de forma gradativa, sem violência e sem autopunição, sem culpas, atuem para modificar as limitações e as imperfeições. Gradativamente, vai ser natural você olhar para o próximo e perceber que, bom, eu que tenho essas limitações que já encontrei, eu que falho tanto, como é que eu posso condenar o meu irmão que falhou nesse ponto também? Você naturalmente se torna indulgente. E isso vai se expandindo. Você começa a olhar para todos ao seu redor, gradativamente, e passa a amar, porque você passou a amar a si mesmo, que ainda é muito imperfeito. E, à medida que a gente vai amando o coletivo, a gente vai expandindo até chegar ao todo, que é Deus. Aí sim, o amor a Deus. Então, a reflexão encerra com essa lembrança de que não há outro caminho nesse processo de integralidade buscada por todos nós, que compete a todos nós, e Jung chama de individuação, e a Joana vai chamar de evolução. Todos, queiramos ou não, estamos nesse processo e precisamos nos empenhar. Não há outro caminho que não o amor. E, obviamente, estamos aprendendo a amar, como afirma a Joana, mas nos compete aprender cada vez mais até o dia em que amaremos verdadeiramente. Então, eu encerro aqui, voltando a palavra para o meu irmão Arnaldo e agradecendo mais uma vez. Sempre. Primeiramente, agradecer sempre a presença carinhosa do Leandro, que é coordenador de cursos da FEB, e talvez muitos nem saibam que eu vou fazer aqui um agradecimento, ele representando a Popex, já ter participado de muitas campanhas de doações para as famílias carentes em Brasilinha. Ao longo dos anos, eles têm colaborado bastante conosco, por intermédio da figura tão humana, tão querida do Leandro Soares. E eu peço ao Leandro que faça a prece de encerramento desta primeira parte das nossas atividades na nossa Casa Espírita. Pai, hoje estamos aqui para pedir. Apesar de termos a convicção da não necessidade de nada rogar, porque tudo o que é devido, tudo o que é justo, sabemos que tudo que é pura justiça, puro amor, pura caridade, já nos é concedido. Mas o pedido se deve a uma tentativa de reforçar a nossa consciência da necessidade de nos esforçarmos a cada dia mais nessa trajetória do aprendizado do amor. Pedimos, então,
que sejamos capazes de, ao sair desse ambiente, olhar para qualquer irmão que cruzar o nosso caminho com empatia, com solidariedade, com benevolência, com indulgência. Que possamos nos lembrar daqueles que em algum momento nos feriram e lembrar que nós também, ainda que no momento não consigamos resgatar em nossas consciências, também já ferimos por diversas ocasiões e, portanto, que sejamos capazes de avançar rumo ao perdão verdadeiro. E assim, que de maneira gradativa possamos expandir o amor que jaz em nós, fazendo com que a nossa luz, como o grande mestre ensinou, possa reluzir e favorecer aqueles que também estão em busca desse aprendizado do amor. Pedimos então, Pai, que cada um dos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, sejam agora envolvidos com esse amor ágape, absoluto, que vem do mais alto, em favor de todos, que possamos absorver verdadeiramente e reproduzi-lo. Agradecidos, então, por essa oportunidade de aqui estarmos, unidos em Teu nome na noite de hoje, pedimos licença, dizendo graças a Ti, Senhor. Encerraremos a transmissão. Para aqueles que estão nos assistindo pela internet, agradecendo a todos que, mesmo à distância, acompanham as nossas atividades.